E o Juliano estava me dizendo aqui que o relator, a princípio, ele teria votado ou teria se posicionado contra o recurso, para desprover o recurso. Quando você desprove o recurso, significa que você está indo contra, você não concorda com o recurso. E o recurso é justamente o recurso porque o juiz daqui negou também. Então, o juiz daqui negou derrubar a chapa do PSD. E eles recorreram para Curitiba. O posicionamento do relator foi para desprover o recurso, ou seja, não caçar o PSD, né, Juliano? Boa tarde. Isso, boa tarde, Márcio, boa tarde, os ouvintes, isso, recurso conhecido e desprovido. Desprovido. E uma das... Então ele reconhece o direito deles reclamarem, de fazer o recurso, mas desprovém o recurso, ou seja, nega o recurso. Inclusive, um dos argumentos que ele utilizou é o seguinte, ela foi uma candidata que entrou para substituir um outro candidato. Certo. Então ela entrou um tempo depois, então ela teve um período mais curto de disputa de eleição ou de campanha nesse sentido. E também ele analisou alguns pontos de que quais regras devem ser seguidas e exigidas nesse caso de se obrigar um percentual de mulheres a disputar a eleição. Ele falou, porque dependendo das decisões que nós tomarmos aqui, nas próximas eleições, teremos menos mulheres querendo disputar as eleições. Porque qual é a regra? O que se exige das candidatas? Ele falou, nesse momento, se nós decidirmos, no caso, em aceitar o recurso, então, e para que a chapa seja cassada, ele falou, nós podemos ter problemas nas eleições futuras na participação de mulheres. Sim. É o risco de as mulheres não quererem participar por conta desse risco de serem processadas. Sim. Então, por isso que o voto dele foi favorável, aí, no caso, ao PSD. Favorável ao PSD. Sim. A se manter a votação da candidata, mesmo que com uma campanha com poucos votos obtidos. E a outra desembargadora também concordou com o voto, seguiu o relator, porém, no terceiro voto foi pedido vistas. A doutora Cláudia Cristina Cristófani, que é a desembargadora do TRE, ela levanta algo interessante e preocupante para o PSD. Ela diz o seguinte, a candidata em questão, um grande patrimônio que ela tem são as redes sociais dela. Exatamente. Porque ela é bem vista aqui nas redes sociais. E ela não usou as redes sociais para pedir voto. O que a desembargadora falou, eu preciso analisar melhor a rede social dela. Por que ela não usou a própria rede social para pedir voto? Será que é porque ela não queria receber voto? Porque ela não estava ali para receber voto? E tem outro detalhe. O tio dela é do partido. E o tio que teria convencido ela a entrar no partido para disputar a eleição. Mas como que é essa participação desse tio? Sim. Foi um incentivo da vida política ou é aquela, preciso de alguém para completar a chapa apenas? E é isso que a desembargadora pediu vistas e o outro colega que pediu a palavra agora há pouco falou, eu concordo com a desembargadora Cláudia. Então isso aí pode ser uma preocupante para o PSD. Mas o relator do caso já disse que é contra a cassação do partido, a chapa do partido. Então ficou meio que dividido a história. Né? E foi analisado o seguinte, nós temos aí a disputa das eleições, como ela entrou para substituir um outro candidato, entrou sim com a intenção então de participar, não seria candidato laranja, mas, por exemplo, pensando em uma futura eleição e aí sim com um tempo hábil para uma campanha, como uma próxima eleição. Ou seja, já vou entrar, vou começar a fazer o nome para uma eleição futura. Perdão, desculpa, Juliano Márcio, mas a desembargadora Cláudia, ela até falou sobre isso na mesma fala que ela disse que ela tem as suas redes sociais como fonte de renda e talvez o maior alcance. Em momento algum ela estava ali fazendo campanha e também ela estava viajando, mostrando um certo desinteresse pela colocação dela ali dentro daquela vaga. Então, assim, ela não foi assim, Juliano, você é candidato, você está em Jandai, você vem correndo para cá.
Entendeu? E isso daí pode ser um Pode ponto que- pesar, né? Pode Pode pesar. E pode pesar também a gente entender que uma viagem para a Europa você não programa da noite pro dia nem em cima da hora. Sim. Essa viagem já poderia ter sido programada Também. antes que ela aceitasse disputar Também. justamente as eleições. E esse é um dos argumentos do PSD. Que ela teria comprado antes essas passagens. Exatamente. A viagem já estava programada antes, aí veio a calhar que ela disputasse a eleição. Exato. Né? Só que daí contra ela tem também, ela não teve despesa nenhuma de campanha. Qual campanha que ela fez? E aí, quando ela assumiu esse compromisso de ser candidata, pega o celular, independente se ela tiver, tá lá na Torre Eiffel, estava em viagem, foi confirmada Isso, aqui a minha, exatamente. o meu acolhimento, a candidatura, fiquei muito contente, muito feliz, conto com o apoio de vocês, meus amigos. Pelo jeito nem isso tem. Então, pelo que eu soube na época, ela criou um outro perfil para poder começar a campanha. Ela não fez pelo perfil usual dela, ela foi para um outro perfil das redes sociais, criou-se um outro perfil para pedir votos. Mas até aí não é ilegalidade, porque às vezes a pessoa não quer, ela quer desassociar a carreira de influencer com a carreira política. Pode ser também, né? Mas a gente só está colocando os pontos aqui. Agora, pelo placar que nós temos agora, foram 2 votos e os 2 votos favoráveis ao PSD. Isso. Certo? Sim. Então podemos dizer que nesse momento, dos 2 votos que nós temos, os 2 são favoráveis ao Flávio Mantovani, a Kimi Nishimori e, por consequência, a Majô e também ao Lemuel. Só que os 2 votos que pediram Vistas tendem a ser votos contra. contrários. Exato. E aí? Então hoje tá parelho, né? A situação tá parelha. Na teoria tá empatado. São 7 votos no total. Exato. Então nós já temos 2 votos favoráveis à chapa do PSD. Sim. E outros 5 votos ainda em aberto. E posso falar? A tendência é os colegas seguirem o voto do relator. É sempre assim. Pesa muito o voto do relator, né? O voto do relator, que é o cara que estuda o caso. Os outros... não estou dizendo que juiz não julga, não estuda caso. Mas mais detalhadamente o relator, né, Márcio? É isso, sabe? Então, geralmente, o relator é o cara que mais estuda e dá o direcionamento, e a gente vê todo mundo indo pela mesma linha e tal, e abrem divergências, como foi, pelo menos, não deu voto à doutora Cláudia ainda, mas há uma possibilidade de ela abrir uma divergência ali, ou seja, eu voto contra o relator. Pode ser. Num momento, não é isso que aconteceu. No momento, apenas ela pediu vistas aí a esse processo, então, do caso do PSD. Dia 3 de outubro, ficou para 3 de outubro a discussão, a votação desse caso novamente. Semana que vem, correto? Sim, semana que vem. Sexta-feira da semana que vem? Ou quinta? Sexta. Hugo Oliveira. Sexta-feira. Sexta-feira da semana que vem. Aí poderemos ter essa definição, então. Exatamente. Então, tem muita gente que vai ter que dar uma quietada. Tinha gente que tinha mandado lavar o terno já, achando que ia assumir. Calma, Não calma. será pra hoje. Pode ser que aconteça. Pode mas... ser que seja só o mês que vem, então. Exato. Tá? Não Ou vai talvez ser, nem isso. Não vai ser agora. E se seguirem o relator, o PSD vai ter uma vitória significante aí, ou significativa, na verdade, porque eles vão ter acolhido a tese de defesa deles, os desembargadores vão ter acolhido isso aí. Cabe recurso depois. Isso pode ir para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Mas com 2 decisões, a primeira e segunda instância, não sei se vale a pena ficar queimando o cartucho. E né? tem outro detalhe. Isso Dificilmente muda, né, Márcio? Dificilmente muda. E tem outro detalhe, Juliano. Juridicamente falando, custa muito caro. Por isso que eu falei. De repente não custa muito caro. De repente não vale a pena você uma ficar decisão em primeira instância é fácil patrocinar. Ou seja, o advogado... Vamos lá, o Hugo é meu advogado. Para ele me defender no fórum aqui de Maringá custa X. Para eu ir para Curitiba custa 2X. Para Brasília não é 3X, é muito mais. Sim. Então, de repente, tem que analisar isso aí também. Vale a pena? E os 2 desembargadores que pediram vistas, por mais que pelo posicionamento o voto tende a ser favorável ao recurso, ou seja, pela cassação da chapa, mas o voto ainda não foi dado. Não. Nesse momento de vistas, eles podem mudar de ideia e seguir o relator também, Márcio. Exatamente. Pode. Porque assim, eles pediram vistas. vistas... Se seguirem o relator, né, aí já está decidido com 4 tá votos. sacramentado. E assim, eles pediram vistas, eles não abriram divergência. É importante dizer isso. Eles apenas pediram vistas, ou seja, deixa eu analisar melhor.
né? A desembargadora pediu para olhar melhor até as redes sociais da vereadora. Então, assim, pode ser que o argumento deles é para votar contra o PSD, é votar pela cassação. Isso. O argumento. Só que eles não votaram ainda. Daqui a pouco, de repente, quando eles vão ter vistas ao processo... Gente, não vai dar em nada. Cantamos a bola, você lembra que a gente falou? Se eu fosse para eu apostaria as minhas fichas de que alguém iria pedir vistas. Então eu já ganhei a aposta. Agora eu vou aumentar o valor da aposta. O PSD vai ficar livre dessa história, porque não é interessante. Para muita gente não é interessante perder os vereadores que lá estão hoje. Não é interessante para ninguém. É interessante, no caso aqui eu vou analisar que é interessante para dois personagens, né? O subtenente Dionei, que assume a cadeira, ele é do Republicanos, correto? E também pro Mariucci, que assume uma cadeira pelo PT, né? Que é teoricamente oposição aí ao governo, vamos dizer, né? A administração. Também o Alex Chaves, né? Que saiu derrotado de uma reeleição e seria a primeira cadeira do MDB. Mas para a maior parte da política maringaense, não é nada interessante a cassação da chapa do PSD. É isso mesmo. Bom, portanto, a gente... Eu disse e reitero, e eu acho que para a população também, se a gente for analisar nomes que entram e que saem, no geral, manter como está é melhor para o cidadão, porque são 4 vereadores combativos que serão impactados. Flávio Mantovani é o principal deles e que teve uma votação bem expressiva, foi o terceiro, mais de 5 mil votos. O terceiro mais votado da cidade. Exatamente. Foi o mais votado na última, né? E foi o terceiro agora. Então é algo que a gente precisa pensar. Exato. Né? O Lemuel, que é um dos mais combatentes da atual Câmara, de fiscalização, de apoio, de cobrança à própria administração. E a própria uma base de oposição, uma oposição de base hoje que o Lemuel faz. Eu vejo ele trabalhando até de forma independente. Eu acho que é um bom nome. E até a própria Major. A própria Major pôs um ponto final na carreira perpétua do Hosokawa na presidência. Só um adendo, vocês comentaram aí sobre a questão de não ser interessante, muita gente não quer. A gente também precisa lembrar que não se leva muito em conta isso lá. Lá eles vão pelo que tá no preto e no branco. Sim, A questão do interessante para um, para outro, isso aí infelizmente não acontece. Você vai ser melhor para a cidade de Maringá? Eles não querem saber. Não estão nem aí. Nem aí. A única chance, de repente, por já estar um placar de 2-0 com o relator indo a favor contra o recurso, eu acho que a única esperança de quem está torcendo para uma cassação da chapa é se a sustentação e a argumentação dos outros 2 desembargadores forem muito boas e convencer os outros que faltam, né? Exatamente. Porque senão, como bem você disse, Marcelo, não é falando que é mais fácil nem nada, mas é melhor você escorar no guarda-chuva do relator que qualquer coisa, tá se garantido. Der uma zebra, o relator, né? Foi o relator. É isso aí. Dia 3 de outubro, portanto, vai ser julgado definitivamente não, vai ser julgado o caso do PSD. Por hora, ninguém cai e ninguém entra na Câmara de Maringá. Já pra gente já começar a voltar pro nosso... Só tem uma pessoa que pode cair hoje. Quem, Hugo? O Bahia. Ele já tá não, ele tá acordado. Tá deitado lá. Ele tá deitado ali num sono. Então, e portanto, ficou para 3 de outubro o julgamento do caso do PSD aqui de Maringá. Essa foi a nossa